Olá pessoal, aqui do Autismo Infinito Planner, eu sou a Mari e esse é o nosso primeiro vídeo aqui no canal, né? Uma retomada desse canal, né? Não tá começando do zero, já tem alguns vídeos aqui, mas estamos retomando, certo? Agora de uma forma talvez melhor, tá bom? Estou retomando aqui de uma forma que eu considero melhor, tá bom? O nosso assunto hoje é o peso do amor incondicional. É pesado o assunto, né? Digamos de passagem. Muitos dos assuntos aqui, tanto do Instagram, lá do Autismo Infinito Planner, não sei se você veio de lá, mas a gente tem um Instagram, tá? Não sei se você tá me conhecendo aqui, saiba que lá tem Instagram. Hoje é dia 18 de maio, o início aqui é um sábado, 2024. É o início aqui do canal. E eu tenho uma meta um pouco ousada. Eu quero 100 mães de crianças autistas aqui no canal. E eu conto com a sua ajuda. Vamos assinar esse acordo de estar aqui toda semana? Eu quero me comprometer e fazer. A gente sabe que a nossa vida de mãe de criança autista, né, é cheia de compromissos, né? Mas eu quero estar aqui com vocês toda semana. Faz parte do meu trabalho, faz parte da minha forma de empreender. E falando nisso, eu quero falar para vocês que todos os vídeos aqui no canal, eles vão vir de assuntos que eu levanto no curso Um Plano Atípico, certo? Então, quando eu faço um vídeo aqui, vai ser baseado em um PDF, um material que eu fiz lá num Plano Atípico, né? Que é o curso, que eu tô, nesse momento ainda não tá pronto, tô terminando, tô gravando alguns vídeos, eu sou um pouco, eu sou muito crítica com o meu trabalho, e isso me atrapalha, e às vezes por conta disso eu acabo procrastinando, aí eu não faço porque tem que fazer isso, porque tem que estar tudo muito perfeito. Esse canal mesmo, eu gravar aqui pra vocês, não é tão fácil pra mim, mas... né? Montei um cenáriozinho aqui, não sou boa em iluminação, a iluminação não tá muito boa, eu gravo de dia, à noite eu não costumo trabalhar, talvez eu grave alguns vídeos à noite, né? Se tiver disponibilidade, porque a prioridade sempre vai ser o meu filho, né? O Yuri, e a Ju também, né? Minha filha, e não entendo de áudio, não entendo essas coisas, certo? Então, gravo na minha casa, o telefone toca, né? Às vezes tem barulho aqui é uma janela, eu moro num apartamento, então tem muitas coisas aqui que acabaram me deixando muito crítica para iniciar esse trabalho aqui. E eu sei o quanto é legal essa conversa, né? Além lá do Instagram, porque o Instagram ele é muito bom, a gente consegue passar bastante informação, a gente consegue se ajudar por lá, mas acaba sendo raso, né? Então muitos dos vídeos aqui desse canal, Autismo Infinito Planner, vai vir de um post, inclusive eu vou fazer aqui, enquanto eu tô conversando com vocês, eu tenho um post aqui, esse assunto, o peso do amor incondicional, da mãe da criança autista, que é real esse assunto, embora seja pouco polêmico, né? A gente não quer falar muito desse assunto, embora seja necessário. Então, esse é um post que eu fiz, estou fazendo, eu vou estar fazendo aqui enquanto a gente comenta e conversa sobre isso. Isso vai me ajudando a fazer esse post desse assunto que é muito complicado, né, de se falar. Mas poderia ser de algum material lá do curso Um Plano Atípico que eu estaria aqui fazendo com vocês e falando, já comentando sobre esse assunto, certo? Então é assim esse canal. Sintam-se em casa, acolhidas, vamos conversar, vamos estar juntas, sabe? Quero ser amiga de vocês, quero ser sua amiga, né? Quero você aqui, quero 100 mil amigas, mães de crianças autistas, ou de pessoas autistas, né? Eu acho assim que as mães que já têm um adulto autista têm muito a contribuir com a gente que tem criança autista, né?
Então, ao final desse vídeo, nós teremos, né, uma conclusão aí, né? Vamos conversar agora sobre o peso do amor incondicional da mãe de criança autista. E ao final desse vídeo, nós vamos entrar aí num consenso, vamos conversar. Eu vou falar para vocês o que eu acho e vou comentar cada uma das páginas desse post que vai estar lá no Instagram depois. Combinado, gente? E aí você curte, você aciona o sininho, faz todas essas coisas que a gente precisa para conseguir se manter firme aqui no YouTube e levar esse trabalho para mais gente. Vocês devem estar percebendo que às vezes eu olho lá para mim, mas eu devo olhar para a lente da câmera, né? Porque eu tô com uma câmera aqui na minha frente. Mas isso são coisas que eu vou ter que aprender com o tempo, tá? Então, o peso do amor incondicional, né? O amor incondicional. Tem mais isso. Eu leio, tá? Eu vou estar lendo aqui porque eu não chego aqui do nada e começo a falar aqui com vocês, tá? Então eu sempre vou vir com um assunto, como eu já falei para vocês. O amor incondicional da mãe por uma criança autista é uma questão que muitos não conseguem compreender. Não só de uma criança autista, né, gente? A gente ama nossos filhos, é um amor que é incondicional, porque ele não vai deixar de ser nosso filho. E a gente, independente do que ele tenha, da condição que ele está, enfim, qualquer questão que um filho tenha, a gente vai amar eles de qualquer forma, né? É uma jornada desafiadora, repleta de obstáculos e sacrifícios. Isso é uma realidade, né, gente? A gente se sacrifica não só pelo filho que é autista, mas também que tem, né, que é autista, mas também com a outra criança que a gente tem, né, nossos filhos. A gente tem que... Existe uma doação da mãe com esse filho, com essa criança, né? Que é muito maior do que a doação que um pai exerce, que também... Não vamos medir, né, essa doação, esse sacrifício de pai e mãe, mas nós mães, é da nossa essência, faz parte, não sei, me ajudem aí com isso, por favor. Porque é meio que questão de papel aí dentro da nossa constelação familiar, digamos assim, cada um tem o seu papel. Então o papel do pai, de repente, é prover mais, é fazer outros trabalhos que requer de um pai, de um homem. E nós, como mulher, como mãe, nós temos o nosso papel e assim por diante. Existem controvérsias e nós não podemos entrar nesse assunto no momento. É uma jornada desafiadora, repleta de obstáculos e sacrifícios, mas também de resiliência, né? O quanto a gente aprende com nossos filhos, o quanto a gente acaba, como a maternidade nos muda, nos transforma. Quando a gente tem uma criança que é autista, nos transforma infinitamente mais, né? A gente encarando aí de uma forma correta o autismo dos nossos filhos, né, das nossas crianças, a gente consegue ter uma visão de mundo muito mais ampla, digamos assim, né? Mas também de resiliência, né? Força e uma conexão única que supera todas as dificuldades. Então, essa força e essa conexão única, às vezes as pessoas, vocês podem estar entendendo como um romantismo, uma romantização do autismo, né? Dessa criança que é autista, dessa mãe que está ali, digamos que numa linha de frente com sua criança, e atrás dela é como uma hierarquia, né? Vem a mãe, depois pai, rede de apoio, que é a família e amigos e terapias e escola, né? Tudo vem atrás. A mãe está acima, né? Mas ela não pode estar sozinha, ela está acima. Então, existe às vezes, olhando para essa força da mãe, essa conexão única que supera as dificuldades, na verdade, existe um esforço feito aí para a gente superar essas dificuldades, né? Então, há essas... Aí que nós entramos nesse amor incondicional, nesse peso do amor incondicional, tá bom? Então, vamos lá. Então, o amor incondicional vem de uma dedicação total que nós temos,
né? De novo, depende muito de vários fatores. Nós estamos falando de uma forma ampla aqui. Depende do nível, não que o nível 1 ou nível 2 ou nível 3 seja mais fácil, mais difícil, enfim. Existem várias questões que poderiam medir uma dificuldade, né? Inclusive a financeira, né? A gente sabe que independente do nível que essa criança tenha, que essa criança autista tem, as dificuldades dessa mãe vão mudar e dependendo da dificuldade financeira dessa mãe, dessa família, também muda. Muda, inclusive, local que mora, local dentro do que eu digo assim, cidade ou campo ou praia, muda muita coisa. Muda, as dificuldades mudam. Então, essa dedicação total. Ser mãe de uma criança autista exige uma entrega completa, garantindo que suas necessidades sejam atendidas, com atenção e cuidados especiais a cada momento. Então, assim, a gente não pede para ninguém. Disse, eu quero que meu filho seja autista. Não existe isso. Não existe. Mas o que existe? Existe que o seu filho é autista e ele precisa que você se dedique, mais que se ele não fosse autista. E ponto. O que fazer? Aí vem à tona todo esse amor incondicional que significa, ele precisa de mim e eu amo ele incondicionalmente. Independente dele precisar de mim ou não. Só que ele precisa mais de mim. Sabe? É meio que nesse viés que a gente vai, entende? Aprendizado constante. As mães precisam de adaptar continuamente, aprendendo novas habilidades e estratégias para lidar com os desafios únicos do autismo. Aí vem do que eu falei antes, né? Eu falei sobre o fato de que a gente precisa aprender, se desenvolver, né? E quanto antes a gente entender que a gente precisa fazer isso, melhor para nós e melhor para nossas crianças, né? É importante a gente desenvolver essas habilidades e estratégias, né, para lidar com os desafios. Isso determina muita coisa. Primeiramente determina nossas vidas, para depois determinar a vida da criança. Sempre vem nós primeiro, depois a criança. É aquela história de primeiro colocar a máscara na mãe, né, na pessoa que vai ajudar, para depois a pessoa que vai ajudar a outra pessoa, né? Não tem nem como. A resiliência tem uma história assim, tá? Que eu não tô lembrando direito como é que é, mas primeiro salva você para você poder salvar alguém. Resiliência extraordinária. Resiliência extraordinária que a mãe tem. Também é meio que um tipo de romantismo, né? Mas a gente acaba tendo que ter essa resiliência, porque a gente não tem muita opção. Então, superar os obstáculos diários requer uma força interior impressionante. Que tem um peso, né, gente? Tem um peso. Essa força tem um peso. Mantendo a esperança e a determinação, mesmo nos momentos mais difíceis. Tá. Amor incondicional. O vínculo entre a mãe e a criança autista é inquebrável. Sustentado por um amor que transcende qualquer dificuldade ou limitação. Transcende qualquer dificuldade ou limitação. Eu acredito que a gente não tem essa escolha, né? De não vou fazer. Né? A gente escuta, né, histórias de muitas mães que estão sozinhas. Né? O pai abandonou a criança e elas ficam sozinhas. Não é o meu caso. Tipo, eu tive a oportunidade, mesmo depois do pai da criança, do meu filho abandonar nós e tudo mais, e hoje ele atende as necessidades que o Yuri precisa, que eu lutei para que isso acontecesse. E também tive a oportunidade de ter outros relacionamentos, né?
o que acontece? O vínculo entre a mãe e a criança autista é inquebrável, mas entre a criança autista e as outras pessoas é como se não fosse. Pudesse o pai ir embora e não ter vínculo nenhum. Mas isso não é só com a criança autista, isso acontece com as outras crianças. A gente sabe que a porcentagem dos relacionamentos acabarem por conta do autismo é muito grande, né? E normalmente é mais com o pai da criança do que com um outro relacionamento, quando acaba por conta do autismo, né? Mas também não é esse o nosso assunto hoje, é só um comentário. Então, o vínculo entre a mãe e a criança autista é inquebrável, sustentado por um amor que transcende qualquer dificuldade ou limitação. De novo, existe um custo emocional para isso, né? Existe um peso desse amor incondicional, que é sobre isso o nosso título, né? E é por isso que se torna um pouco pesado, porque existe um peso, realmente, né? Então, vamos lá. E o que... Vamos para a nossa realidade, então, né? Não é fácil, né? O tema que nós estamos falando aqui, né? Sobre o peso do amor incondicional, o amor incondicional em si, ele não significa que o caminho é suave, é sem desafio. Ser mãe de uma criança autista envolve uma jornada árdua, cheia de obstáculos emocionais, físicos e financeiros. Essa é a realidade, né? Sem romantismo, né? Essa é a realidade. Estou falando de uma realidade, de um jeito que né? Então, nós estamos vendo que esse amor incondicional, ele tem aí os seus... tem o seu peso. E quando eu falo que tem o amor incondicional por uma criança autista, tem um peso, eu não estou dizendo que por ter o peso você vai desistir, porque por ter um peso não tem que lidar. Não, ao decorrer aí do vídeo a gente vai entender melhor, tá bom? Não é glamuroso, tá? Escrevi aqui, não é glamuroso. Diferente do que muitos possam imaginar, o tema que nós estamos falando aqui, né, que é o amor incondicional na jornada aí da criança autista, com a criança autista, não se trata de um cenário idílico ou romantizado, né? Vou deixar só a palavra romantizada, né? Depois eu vejo isso. Não se trata de romantismo, certo? Não se trata de achar que é fácil, não se trata de medir, não, esse peso não se trata de lidar com ele dessa forma. Se trata de um cenário que não pode ser romantizado, é uma realidade crua, onde o dia a dia é repleto de sacrifícios e renúncia. A gente renuncia às nossas coisas de mulher, nossas coisas de mãe, para ir atender nossos filhos, na necessidade deles. Muitas de nós é comum a gente entender que a gente está com problemas emocionais, com problemas físicos, problemas de relacionamento, né? Muitas vezes a gente tem que ficar com pessoas, lidar com pessoas por conta desse amor incondicional que a gente tem no nosso filho, por precisar dessas pessoas, para que a gente possa ter nossos momentos, né, de, sei lá, tomar um café em paz, de fazer um exercício físico, ir no médico, ir no dentista, né? Sem que nossas crianças sozinhas a gente não consegue. A gente precisa minimamente que o nosso filho fique lá na escola, minimamente que o nosso filho fique na terapia, possa ir para a terapia. Minimamente a gente precisa de alguém, de pessoas, né? Para que a gente consiga cuidar de nós. E isso também é amor incondicional,
Porque muitas vezes a gente acaba tendo que, quando se trata de relacionamentos, principalmente, de amizades, de relacionamento amoroso, quando se trata de várias questões assim, a gente acaba passando por cima de nós mesmos por conta dos nossos filhos. Por cima de nossas vontades, do que a gente espera, do que a gente quer para nós. Tá bom? Então, é isso. A gente renuncia aí às coisas que a gente quer, os nossos sonhos, muitas vezes. Não é fácil de compreender. Não é fácil as pessoas compreender essa visão. Né? A visão do amor incondicional e que é visto de fora. Ah, mas ela se sujeita, ela faz isso, ela faz aquilo, ela deixa ela de lado. Então, as pessoas não compreendem. Para aqueles que não vivenciam essa experiência, é difícil entender plenamente o peso emocional e a magnitude do desafio enfrentado pelas mães de crianças autistas. Certo? Às vezes a gente tem que estar colocando na balança muita coisa, sabe? Ah, eu vou deixar na escola X, porque lá pelo menos as pessoas cuidam dele de uma forma mais humanizada. Mas ele não está desenvolvendo, né? Ah, mas aquela pessoa me ajuda em casa, me ajuda com a roupa, me ajuda com a louça, me ajuda, mas eu não posso mais viver com ela, porque não é uma pessoa que eu quero para mim, para o meu futuro, mas ela me ajuda. Então a gente abre mão muitas vezes de coisas porque a gente precisa buscar o melhor para o nosso filho. E isso faz parte, né, da vida, mas em um nível maior quando a gente é mãe de uma criança autista. Tá, vamos lá. O custo emocional e físico que nós temos por conta do amor incondicional pelos nossos filhos. O esgotamento mental. Cuidar de uma criança autista exige uma dedicação constante, que muitas vezes leva as mães ao esgotamento mental com altos níveis de estresse, ansiedade e depressão. Sacrifícios pessoais. Para atender às necessidades da criança, as mães precisam abrir mão de seus próprios sonhos, interesses e até mesmo de sua saúde, colocando as prioridades da família em primeiro lugar. Então é mais ou menos tudo que eu já venho falando aqui no vídeo. E eu gostaria que vocês comentassem. E se vocês estão gostando, já dá o seu curtir aí, like, não sei como é que fala. E já vai compartilhando com outras mães, tá bom? Depois que terminar de ver. Desgaste físico. A rotina intensa e o esforço físico demandado no cuidado diário da criança autista podem levar a problemas de saúde como esgotamento, insônia e dores crônicas. Claro, porque o nosso mental não estando bem, o nosso físico também não vai estar, certo? Então, isolamento social, tá? Que existe, né? Por quê? Muitas vezes porque nosso emocional não tá bom, nosso físico não tá bom, a gente não tá afim de sair, a gente não sai quando vê isso que vira um hábito, não sair de casa. E aí a gente diz, não, porque né, por conta da criança vai se desregular, a criança vai isso, vai aquilo. Eu mesma já fiz isso. Eu já deixei de sair dizendo que era por conta do Yuri, né? Ai, tô cansada, porque eu tava cansada, né? Só que isso pode virar um hábito, né? Muitas vezes as mães se veem isoladas, pois a dedicação exclusiva à criança autista dificulta a manutenção de vínculos sociais e de momentos de lazer. Então, o amor incondicional de uma forma errada. Vamos falar do amor incondicional de uma forma errada. Vamos lá. Esquecer de si mesma. Então, isso é uma forma erradíssima, né? Isso é muito comum, inclusive.
Quando a mãe deixa de lado suas próprias necessidades e bem-estar em prol do cuidado integral do filho, pode acabar se esgotando física e emocionalmente, o que prejudica uma capacidade de cuidar adequadamente da criança. Quem nunca, né? Quem nunca? Isso é uma coisa que dificulta muito a nossa vida como mãe e muito demais a criança, né? Que está ali desenvolvendo. Eu não estou dizendo que a gente tem que estar bem 100% das vezes, mas quando essas coisas começam a acontecer muitas vezes durante a semana, durante o mês, aí tem que ligar um alerta, tá, gente? Tá. Então, de novo, seguindo ali numa forma errada desse amor incondicional ser exercido, negligenciando o apoio profissional. Sem o acompanhamento de profissionais capacitados, como terapeutas, psicólogos, especialistas em autismo, a mãe pode se sentir sobrecarregada e incapaz de lidar com os desafios de forma eficaz. Claro, você sozinha, né, sem que seu filho vá nas terapias, ou sem que você também faça um acompanhamento psicológico, fica bem difícil. É uma forma errada de exercer esse amor incondicional. Né? Você não vai estar cuidando de você e tampouco do seu filho, né? Então, nós precisamos ligar esse alerta também quando isso acontece. Isolando-se da rede de apoio. Também uma forma erradíssima, que eu já tinha comentado antes. Ao se fechar em um mundo próprio, sem buscar o suporte de familiares, amigos e comunidades que compreendam sua realidade, a mãe perde oportunidades valiosas de compartilhar seu fardo e receber ajuda. Amor incondicional de forma correta. Também tem, né, gente? Não é possível. Cuidado próprio. É essencial que a mãe reserve momentos para si, dedicando-se a atividades que a reconectam com o seu bem-estar físico e mental, como exercícios, terapias e momentos de lazer. Sozinhas, né? Ou com alguém agradável, com alguém que você goste, com alguém que você queira estar perto, né? É isso, tá? Buscar apoio profissional é um jeito certo de você exercer esse amor incondicional pela sua criança, cuidando de você. Buscar apoio profissional. Ter uma rede de profissionais de saúde e especialistas em autismo, como médicos, terapeutas, psicólogos, é fundamental para obter o suporte adequado e desenvolver estratégias eficazes de cuidado. Certo? Então, eu vivi várias coisas, várias situações, você também vive. E muitas vezes a gente não consegue lidar com essas situações sozinhas, né? A gente precisa buscar apoio sempre. Um deles é, como eu falei antes, colocar nossos filhos na escola. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, é uma rede de apoio que vai te ajudar a ter esses momentos, né? Também buscar aí, né, as terapias, tão faladas terapias e tão necessárias terapias para nossas crianças desenvolver e melhorarem comportamentos, maus comportamentos que ajudam nós diretamente quando isso acontece, né? Tão bom quando nossos filhos estão bem, né? E aí a gente consegue estar bem também, porque diminui essa carga mental de sobrecarga, né? Essa sobrecarga mental de você estar pensando no seu filho o tempo todo, você estar agindo no seu filho o tempo todo, você estar se preocupando o tempo todo, dia e noite, né? Aí é importantíssimo. Fortalecer a rede de apoio. Envolver familiares, amigos e comunidade no processo de cuidado pode aliviar a carga emocional e prática da mãe, além de proporcionar momentos de conexão e compartilhamento. Essa cuidado pode aliviar a carga emocional e prática da mãe, além de proporcionar
momentos de conexão e compartilhamento. Sim, é muito bom cultivar boas relações, relações que fazem bem para você, que não te prejudicam fisicamente, que não te prejudicam mentalmente, ter pessoas boas, energia boa, companheirismo à sua volta. O contrário é melhor não estarem na sua vida, sabe? Se você é mãe de uma criança autista, se você tem pessoas que só te colocam para baixo, só te criticam, só querem mandar em você, só querem que você faça as coisas com seu filho do jeito que eles querem, é umas situações assim que a gente realmente não precisa. Então, a gente quer uma rede de apoio, a gente quer pessoas no nosso lado, a gente quer companhia, mas às vezes a gente está nessa coisa de ficar se isolando, que fala aqui, né? Às vezes se torna melhor do que estar em más companhias, certo? Pessoas que não agregam aí na sua vida, nos seus sonhos, porque você não é só uma mãe de criança autista, você é uma mulher, você tem sonhos, você tem propósito, você quer trabalhar com autismo ou não, mas você quer também contribuir aí para a humanidade de alguma forma. Você não quer ser colocada na caixa de mãe de criança autista e ser limitada só àquilo. Então você precisa de pessoas que contribuam para isso também, né? É sobre isso o plano atípico, sabe? É sobre você lidar com todas as questões do autismo, não deixando de lado os seus sonhos. Você continuar sendo mulher, você continuar sendo uma pessoa que quer aí, né? Viver, né? Ter motivação pela vida, ter amor pela vida, ser feliz, entende? E isso importa sim. E isso faz parte daquela caixa ali que te colocam e não está fora da caixa, né? E eu me perdi um pouco aqui. Eu quero me achar aqui de novo. Faz parte aqui. Né? Falei da forma correta, da forma incorreta, né? Então, o amor incondicional de uma forma correta, né? Cuidado próprio, buscar apoio profissional, fortalecer a rede de apoio que seja boa para você, tá bom? Então, estamos seguindo. Eu às vezes bato aqui no meu computador e aí eu faço um monte de coisa errada. Fortalecendo a rede de apoio. Tá. Porque eu tô batendo no mouse, né? No mouse e fazendo coisa errada aqui. Mas tudo bem. A resiliência vencedora desse amor incondicional. O amor incondicional da mãe pela criança autista é o que a impulsiona a seguir em frente, mesmo diante dos maiores desafios. Né? É aquela coisa que eu falei, quando se torna mãe, a gente muda muito, a gente se torna outra pessoa, a gente tem uma força interna. Mas quando você é mãe de uma criança autista, aí, minha filha, o negócio muda de figura. E se você tem esse amor incondicional de mãe de criança autista, que é o que impulsiona a seguir em frente da melhor forma possível para você e para sua criança. E que todos que estejam com você, que compreendam isso, venham também. Queiram estar com você para isso.
porque é esse o propósito. É isso que você quer. Então, força, a resiliência e a determinação da mãe são essenciais para superar os obstáculos e garantir o melhor cuidado possível para a criança. Acabei de falar, né? Comunidade. O apoio da família, amigos e da comunidade, em geral, pode ser uma fonte de força e inspiração para a mãe ao longo dessa jornada. É sobre isso. Essas pessoas, se estão com você nesse propósito, aí sim, sejam todas bem-vindas. Todas. Se você não fosse mãe de uma criança autista, ou se você nem fosse mãe, você ia querer só pessoas assim com você. Por que você, mãe de uma criança autista, vai se contentar com menos? Querer menos? Achar que o menos tá bom porque você é mãe de uma criança autista? Não. O apoio da família, amigos e da comunidade em geral pode ser uma fonte de força e inspiração para a mãe ao longo dessa jornada. Pode, deve ser. Esteja rodeado de pessoas que queiram o seu bem, que estejam com você no seu propósito de mãe de criança autista. Se vai além esse propósito, não sei. Mas se você é mãe de uma criança autista, você já tem um propósito. E você já tem um amor incondicional por esse propósito, por você e pela sua criança. Ou pelas suas crianças. Ah, mas eu sou privilegiada? Não. Ah, mas eu sou guerreira? Não. Ah, mas eu tenho um anjo azul? Gente, não é questão de romantizar. É uma questão de propósito de vida. Falei antes, não é fácil. E qual o propósito é fácil? Me conta. Converse com qualquer pessoa que tem um propósito, que chegou nesse propósito, nessa caminhada, nessa jornada, e que está nesse caminho. Porque propósito de vida é propósito de vida. É enquanto você está vivo, tá? Qual a pessoa que tem um propósito real, concreto, que nunca passou por dificuldade? Não é só nós. Não é só nós que temos essa questão. Deixa eu ver os minutos. Tá. Então, esperança. Mesmo diante das dificuldades, a mãe encontra força para alimentar a esperança de um futuro melhor para a sua criança e para si própria. Por que não? Para mim, sim. Eu quero ser feliz. Eu quero alcançar meus objetivos. Eu quero viajar. Eu quero ter uma empresa. Eu quero ter um produto. Eu quero contribuir para a humanidade, sendo mãe de criança autista. Por que que não? Quem disse que não? Por quê? Porque eu sou mãe? Então, gente, primeira coisa a fazer, chegamos aqui quase no final desse vídeo, tá? Nós vamos concluir agora. Eu espero que vocês estejam gostando aí do primeiro vídeo, né? Eu falo diretamente para você, mãe. Que assim como eu, tem as dificuldades, os seus sonhos, as suas vontades, né? Cada um aí tem as suas questões financeiras também, os seus problemas conjugais, os seus problemas com a rede de apoio, o financeiro também. Cada um aí na sua realidade, na realidade da sua criança, nessa conexão que você já encontrou ou não encontrou ainda, porque ninguém está aqui para te julgar. Conexão com uma pessoa, mesmo que seja seu filho, e que mesmo que ele seja autista, não acontece assim. Ai, vamos estalar o dedo e vai, ai, me conectei. Não é. É
faz parte da jornada, faz parte do caminho, faz parte de uma transformação, faz parte de um desenvolvimento, tá bom? Então, identifique suas próprias necessidades, gente. Primeira coisa, identifique suas próprias necessidades. Reconheça que cuidar de si mesma é essencial para poder cuidar do seu filho de forma eficaz. Busque apoio profissional. Encontre terapeutas, médicos, especialistas em autismo que possam guiá-la e fornecer as ferramentas necessárias. Gente, olha só, eu sei que isso que eu falei, esse apoio profissional tem um custo financeiro alto e que nem tudo está a seu alcance. Mas busque o que você pode de forma pública. Fique com o pensamento na coisa correta, na coisa certa. Você merece o melhor. Seu filho, sua criança merece o melhor. Ele vai ter o necessário. Ele tendo a mãe no caminho, tudo vem depois. Não se desvie do seu propósito. Não se desvie do seu caminho, tá? Não se desvie. As coisas vão acontecer, tá? Construa sua rede de apoio, envolva familiares que podem estar com você, né? Eu mesma não tenho mais meu pai e minha mãe há mais de 10 anos, certo? Eu não tenho... Meu irmão mora longe, meus irmãos moram longe, tá? Quem era a minha rede de apoio que eu tenho assim mais concreta e que acaba sendo a família paterna, que tem lá avó, tios, existe ali muitas pessoas ali ao redor que podem ajudar, funcionários e tudo mais. Aí eu posso descansar, entende? Essa é uma rede de apoio importante. E eu fiz questão de manter eles. Mesmo nos momentos que eles não queriam, eu fiz eles ficarem com meu filho. Hoje está tudo bem. Aceitam, cuidam, participam lá da terapia do Yuri, querem saber do Yuri. Então a gente não pode se desviar do propósito. Não saia do propósito. Por nada. Por nada. Enquanto você não souber o seu propósito maior, ou secundário, não sei como é que você poderia chamar, ou eu mesma. Por exemplo, meu filho é meu maior propósito, mas eu tenho o Autismo Infinito Planner. Eu tenho um plano atípico, que é um produto que eu quero botar para rodar, para vender, para ajudar muita mãe. Eu tenho o Planner, que foi o que originou o Autismo Infinito Planner. Que é um produto físico que eu quero colocar para vender também, né? E ajudar muitas mães. Então eu tenho outros propósitos que vieram com um propósito, né? Seja ele qual seja o teu próximo propósito, que vai ter a ver com o teu propósito de vida, que é o autismo, que é o seu filho autista, que é essas questão relacionada ao autismo, mesmo que você vai vender pano de prato, que você vai trabalhar em algum local, que você vai prestar algum serviço, faz parte do maior propósito da sua vida, que é a sua criança autista. Não tem como sair disso. Porque você vai querer pagar uma terapia, você vai querer cuidar de você vai querer ter recurso financeiro para essas coisas. E tem a ver com quem? Com a sua criança autista. Tem a ver com o futuro dele ser melhor. Tem a ver com o seu futuro ser melhor. Tá bom? Então mantenha a esperança viva. Mesmo diante dos desafios, acredite no potencial de sua criança e na sua capacidade de superar todos, não é meio, é todos os obstáculos. Todos. Não é alguns obstáculos, é todos os obstáculos. Não é
um objetivo, é um propósito de vida, é muito maior que isso. Eu tenho alguns objetivos, eu tenho o objetivo do meu filho desenvolver em algumas áreas, então eu tô meio que, agora no momento é a escola. Eu quero que ele tenha comportamentos melhores lá na escola, para que ele desenvolva melhor. Então, eu estou nesse objetivo. Estou trabalhando esse. Eu com o pessoal que atende ele em terapia, pessoal que estou tentando ajuda ali na minha rede de apoio, que é a família paterna, de alguma forma ou outra, alguma pessoa aqui me ajuda aqui, outra ali. Falo com algumas pessoas no telefone, esse é o meu objetivo. Mas o meu propósito de vida é a minha criança autista. E isso envolve milhares de outros propósitos junto que vem nessa gama de coisa, como se fosse um mapa mental na minha cabeça. O Yurizinho ali no meio, e aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, isso. E vai andando os degrauzinhos aí do meu propósito de vida. E eu faço parte desse propósito de vida, uma vez que o meu filho autista precisa de mim para sempre. Ah, mas a gente quer que a criança autista seja independente e que a gente quer morrer em paz porque a gente quer não sei o quê. A gente quer muita coisa. Faz parte do propósito. Existem degraus para chegar nisso. Eu vejo mães falando muito, mas o que será do meu filho quando eu não estiver mais aqui? E se não estiver mais aqui é quando a gente morrer, né, gente? Pelo amor de Deus. Quando eu morrer, o que vai ser do meu filho? Sim, ele vai precisar de gente ao redor. Ele vai precisar de dinheiro. E se Deus quiser, ele vai estar formado. Se Deus quiser, ele vai estar, constituir uma família. Mas é claro que Deus quer, né? Deus quer. Só que nós temos que querer também. Nós temos que estar nesse objetivo, tá bom? Então, já estou finalizando aqui esse vídeo. Esse é o primeiro aqui do canal. E eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. Compartilhe com outras mães. O rumo aqui é 100 mil amigas mães de crianças autistas. Até o próximo vídeo. Um grande beijo para você. E até mais. Mães de crianças autistas. Até o próximo vídeo. Um grande beijo para você. E até mais.